Olá, boa noite a todos. Hoje é segunda-feira, mais uma semana que começa e com um mês novo, 1º de junho. Veja agora os destaques de hoje aqui no Segunda Edição. Exclusivo, o desabafo em liberdade. Estudante angolano baleado e preso injustamente dá relato dos dias de cárcere. Saiba o que aconteceu com os PMs envolvidos na abordagem violenta. Veio um policial que eu não me lembro bem o rosto e me deu um chute na cara. Violência contra quem salva vidas. Médica é espancada enquanto realiza trabalho de parto. O marido da gestante é o agressor. A covardia foi tanta que a vítima ficou desacordada. Veja em seguida como terminou essa história no sul do estado. Eu fui nocauteada, esse foi o termo. Em alta na quarentena. Produto que celebra a vida tem crescimento de consumo no país. Entenda como as vinícolas gaúchas estão vendendo mais em meio à crise. O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora. Eu te convido, vem com a gente! Pessoal, já estamos em junho, parece mesmo que o ano está voando, mesmo diante do que a gente vem enfrentando dessa questão do coronavírus. Ainda hoje, já, os números atualizados da pandemia aqui no Rio Grande do Sul. Agora, atenção, toda a sua atenção, nós vamos ver agora o depoimento exclusivo do estudante angolano, Gilberto Almeida, 26 anos, foi preso, agredido, baleado, tudo injustamente, durante uma abordagem da polícia militar. A namorada dele, que estava junto naquele carro de aplicativo de carona, segue internada em estado gravíssimo. Está lutando entre a vida e a morte. Acompanhe o que o Gilberto disse à nossa equipe. Logo que nós saímos, aí começou os disparos. E foram muitos disparos mesmo. Assim, eu fui atingido com 4 disparos e a Dora também 4, mas não foram só os 8, foram mais disparos. Eu fui algemado, veio um policial que eu não me lembro bem o rosto e me deu um chute na cara. Tu vai morrer, tu vai sangrar e até morrer, nós vamos deixar tu aqui. Eu implorava, por favor, nós somos inocentes, nós apenas somos passageiros. Acho que a parte mais triste do Calvário foi essa. Eu ainda com dores, né, de cirurgia, ninguém quis me pegar, tipo, me ajudar. Eu saí quase me arrastando mesmo. Aí me botaram na delegacia de Gravataí. Olha, aquilo foi a coisa mais imunda. Eu acho que eu correria mais risco de morrer. Porque era num lugar onde você fazia tudo, onde você fazia as necessidades, onde você comia, era concreto. E eles apenas deram uma manta muito suja. Aí eu não sabia se a manta eu me cobria ou estendia para o chão. Eu sou inocente. As pessoas começaram a rir. Nossa, no presídio é sempre assim, todo mundo é inocente. Depois que passou a reportagem, mais solidariedade dos policiais, até houve presos que gritavam: nossa, soltem o angolano, ele é inocente, ele foi inocentado. Tudo que eu mais quero é visitar, poder conversar de novo, poder abraçar. É tudo que eu mais quero, visitar ela nesse momento. Entrevista exclusiva, assim como foi exclusiva a apuração do SBT nesse caso. Depois toda a imprensa aqui do Rio Grande do Sul deu ampla cobertura, né, cobrou aí das autoridades o drama que o Gilberto viveu, que a Dora viveu. Pelo que ele falou, gente, nasceram de novo. É bem verdade que ela segue em estado gravíssimo, agora o Gilberto poderia ter acontecido o pior com ele. Por isso eu peço toda a isenção do Instituto Geral de Perícias, da Polícia Civil e da Corregedoria da Brigada Militar nesse caso. Olha, em entrevista hoje ao SBT Rio Grande, comandante metropolitano da Brigada Militar, o tenente-coronel Alexandre da Rosa, disse que 2 policiais estão afastados para acompanhamento psicológico e um está em licença.
portanto, nenhum deles foi afastado devido à conduta na ocorrência. O inquérito ainda está em andamento para verificar a atuação dos PMs nessa ocorrência. Eu acredito em toda a isenção da Polícia Civil nesse caso. Agora, um outro absurdo, gente, uma covardia dentro de um centro obstétrico. Lá em Pelotas, no sul do estado, uma médica que estava ali num trabalho de parto foi agredido pelo marido de uma paciente que estava ali, né, dando à luz. A polícia investiga esse caso absurdo. Olha só o que aconteceu em Pelotas. As marcas feriram o corpo e a alma da médica obstetra de 46 anos. Ela realizava um parto quando foi surpreendida com socos e pontapés pelo companheiro da gestante. Eu fui nocauteada, esse foi o termo. Eu me desacordei, eu caí no chão e eu só fui acordar depois que eu fui socorrida por alguns colegas. A paciente internada na última sexta-feira no Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas reclamou de dores durante o atendimento. Revoltado, o companheiro dela partiu para cima da médica e disse estar armado. Depois fugiu do local. Eu nunca vou na minha vida esquecer a frase que ele falou. Que ele tinha um 38 e um 42. E que ele ia me dar um tiro e que eu não ia sair viva de lá. E Sila registrou ocorrência na Delegacia da Mulher. Wagner Couto de Quevedo é um mecânico de armas credenciado pela Polícia Federal e não tem antecedentes criminais. Foi instaurado um inquérito policial, tá, para apurar o crime em tese de lesão corporal. E nós vamos escolher o depoimento da vítima, das testemunhas indicadas e o interrogatório do agressor. Em nota, o Hospital Escola classificou como absurda a agressão e informou que a médica foi imediatamente socorrida e a polícia militar acionada. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul colabora com as investigações. Estamos atuando juridicamente, no sentido de nós garantirmos uma punição severa a esse agressor e vamos nos reunir com algumas lideranças políticas, inclusive pleiteando uma mudança de legislação, garantindo uma punição severa a todos os agressores de profissionais de saúde. Machista covarde invadiu um local que é para salvar vidas, inclusive dando à luz a uma filha, um filho dele, né? E agrediu a médica de forma covarde. Ela desabou, gente. Foi a nocaute, nas palavras dela. Foi a nocaute. Merece toda a investigação e punição severa para esse covarde. Isso não pode acontecer, que sirva de exemplo para outros casos. Que sirva de exemplo para outros casos que aconteceu agora em Pelotas. É revoltante, realmente, o que aconteceu aqui na cidade do sul do estado. Ainda hoje, aqui no Segunda Edição, um flagrante, uma imagem de um furto inusitado. Olha só o que esse cidadão aí está furtando. Ele tem um paladar no mínimo apurado, né? Foi só em carnes nobres. Já já você vai saber o que aconteceu e aonde foi registrada essa imagem. Ora, foram mais de 12 pacotes. Só corte nobre, de picanha para cima. Seguidinha, você vai saber aqui no Segunda Edição esse flagrante. Olha, é um paladar muito apurado, esse cara de pau. E olha, a gente tem novidades agora, gente, de outro caso que está chamando a atenção demais nos últimos dias, o caso Rafael. A Polícia Civil dedicou hoje, segunda-feira, a verificar os álibis dos suspeitos. Quem vai contar pra gente, apurou durante a tarde toda, está em casa ainda em home office, Jeremias Werneck. Que novidades a gente tem desse caso? Caso intrigante ainda, né, Jeremias? E a morte de uma criança de 11 anos. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Mário. Boa noite para todo mundo com a gente no SBT Rio Grande, Segunda Edição. Falei com a Polícia Civil lá em Planalto e realmente o dia foi para isso, conferir o álibi apontado por vários dos suspeitos que já foram ouvidos e também para que o delegado Ercílio, lá na cidade de Planalto, juntasse ao inquérito algumas outras diligências que já tinham sido feitas e que ainda não tinham sido lançadas nessa investigação. Agora, uma outra informação muito importante em relação a esse caso, Chamari, que eu apurei durante a tarde, é que amanhã sai aqui de Porto Alegre uma comitiva da Polícia Civil, também do Ministério Público e do Instituto Geral de Perícias rumo a Planalto, onde haverá uma reunião geral para análise do inquérito. Todas essas partes envolvidas na investigação vão sentar e conversar sobre os novos rumos dessa investigação, a partir dos depoimentos mais recentes, inclusive do testemunho mais recente da mãe, que confessou o crime e que deu um depoimento longo no sábado aqui em Porto Alegre, no Palácio da Polícia. Então, esta comitiva sai de Porto Alegre e vai até Planalto para apontar exatamente o que vai ser feito a partir de agora.
também aguardando os laudos periciais muito importantes para marcar a data da reconstituição desse crime. Uma reconstituição que vai ter todo um aparato especial por conta da pandemia e de todas as medidas preventivas que são necessárias, senhor Mário. Sem dúvida nenhuma. Jeremias, muito obrigado, uma boa noite para ti. Até amanhã. É o caso Rafael, caso intrigante, lá em Planalto, no sul do estado, amanhã. As novidades no SBT Rio Grande, também aqui no segunda edição, às 7h20. Agora tem a questão da polêmica do transporte coletivo aqui na capital gaúcha. Os rodoviários de Porto Alegre reclamam que, além da jornada reduzida, estão recebendo um salário parcelado. Uma campanha organizada pelos trabalhadores está doando cestas básicas para quem está com muitas dificuldades. Acompanhe. Um grupo de rodoviários fez um protesto na manhã desta segunda-feira em frente à garagem de uma empresa na zona sul de Porto Alegre. Hoje a nossa reivindicação, além de ser também a garantia do emprego, é desses salários que estão sendo parcelados. Quarta-feira agora vamos ter uma nova reunião com a diretoria do sindicato e aí nós vamos decidir o nosso próximo passo. Segundo o sindicato, as empresas aderiram à medida provisória 936, que permite suspensão de contratos e redução de jornadas. Parte do salário é paga pelo governo federal. O restante seria pela empresa, mas os valores estão atrasados ou vindo em parcelas. Em nota, a Associação dos Transportadores de Passageiros disse que os ônibus tiveram uma queda de 70% na movimentação. O prejuízo desde o início da pandemia já passa de 40 milhões de reais. Segundo a ATP, mesmo com a redução de linhas, as despesas seguem altas. E muitas empresas estão com dificuldades de pagar até itens básicos, como salários e combustível. Rodoviários organizaram uma campanha e já doaram cestas básicas para 200 trabalhadores. O pessoal começou a receber menos e começaram a ter mais dificuldades para buscar alimento, comprar a cesta básica do mês. E aí começaram a pedir ajuda. Aí começou a vir o pessoal pedindo ajuda e a gente colaborando, pedindo para um, para outro. A ajuda chegou em boa hora para o Aristides, que é cobrador e estava sem dinheiro para comprar comida. Como no começo da pandemia, quando eu tive necessidade da falta de alimento, entrei em contato com meus colegas do sindicato, eles me apoiaram com uma cesta básica, né? Olha, gente, já são 232 óbitos pela Covid-19 aqui no Rio Grande do Sul. E entre essas mortes, várias histórias interrompidas, mas tem uma delas que, olha, foi muito triste. Ocorreu em Paverama. Mãe e filha. Quem vai trazer os detalhes é a Luciane Coman, que hoje está na redação. Luciane, boa noite. Que história triste, né, guria? Muito triste, Chemali. Boa noite para você, para o pessoal de casa. Pois é, as vítimas tinham 93 e 76 anos, mãe e filha. A filha, a Anair Maíra da Rosa Medeiros, deu entrada lá no Hospital Ouro Branco de Teutônia no dia 10 de maio e foi transferida para Canoas, para o Hospital Universitário, na segunda passada, 25 de maio. Aí, no mesmo dia, a mãe dela, a Zelina dos Reis, de 93, foi internada lá em Teutônia. As duas são moradoras de Paverama. Bom, elas acabaram não resistindo, e morreram agora no último sábado. Aí um dos netos foi internado junto com a avó Zelina lá no dia 25. Felizmente, ele teve alta no domingo, pela manhã, um dia depois de perder a mãe e a avó. E a gente vai conferir agora o depoimento emocionado da Evani, que é a esposa dele, ou seja, a nora de uma das vítimas. Olha só. O vírus é real. A gente tá sentindo isso na pele. Isso é horrível. Eu não desejo pra ninguém. As pessoas precisam se conscientizar que quem ama, cuida. Que não é o momento de estar beijando, de estar abraçando, de estar visitando. É o momento de preservar as pessoas para quando tudo isso passar, ainda ter elas para poder abraçar. Quem ama, cuida, né? Que coisa, né? E olha só, Chemali, além desses dois casos, teve mais um terceiro óbito lá no Hospital Ouro Branco de Teutônia no sábado pela manhã, um senhor de 87 anos. E essas 3 mortes ainda não entraram, viu, no sistema aqui do governo do estado. Ou seja, tem mais óbitos, na verdade, do que a gente tem ali aqueles 232, né, infelizmente. Infelizmente, há subnotificação tanto nos casos quanto nas mortes. Luciane, obrigado. Daqui a pouco a gente volta a conversar contigo direto da redação. Segunda edição da Sequência. Fique agora com um recado que a FAB da EVT tem para você.
Nesse momento de insegurança e instabilidade que estamos vivendo, não seria ótimo reduzir as suas dívidas? Você comprou um carro e está pagando por 2, tem dívida de cartão de crédito e empréstimo, o banco não para de ligar e você já não sabe mais o que fazer? Pois a EVT Assessoria te ajuda a reduzir suas dívidas de financiamento de veículos, cartões de crédito e empréstimos. Ligue agora para a EVT Assessoria que nós vamos te ajudar. Olha aqui na tela e ligue agora, 3391-3852 ou manda um WhatsApp para 99770-2864. Anota aí, 3391-3852 ou WhatsApp para 99770-2864. Ainda hoje, aqui no segunda edição, flagrante de um furto de um larápio, um paladar apurado, só carne nobre ele levou desse comércio. E também como o setor de vinhos está sendo afetado pela pandemia. A gente volta já já. Voltamos ao vivo com a segunda edição para todo o nosso estado. E agora tem um flagrante em um supermercado lá de Ijuí. Esse ladrãozinho aí, Lô, é carnívoro e com um paladar bem apurado, né, Lô? Só carne nobre. Só carne nobre. E olha, Chemali, se essas câmeras aí não tivessem registrado, eu não ia acreditar que ele levou 12 pedaços de carne dentro da calça. Dá para acreditar nisso? E não é nem bombacha, né? É calça não normal, né, Lu? É calça normal. Isso, em segundo a administração, né, ele escolheu exatamente carnes da linha premium, ou seja, de novilho, que estavam guardadas ali num refrigerador específico. Aí ali ficam cortes nobres, tipo picanha contra filé, alcatra. Ele foi ali, pegou 12 pedaços, 12 peças, em torno de 12 quilos, que ficaram ali guardadinho dentro da calça. O prejuízo foi aproximadamente de R$1.000, Chemali. E tudo isso foi no dia 26 de maio, pertinho ali das 11 horas da manhã. Né? As imagens foram divulgadas agora e, segundo o proprietário, o homem não foi localizado. Ele botou tudo aquilo ali dentro da calça, olha lá, olha lá. E aí ele sai de fininho, depois que ele coloca as 12 peças de carne dentro da calça, ele foge pela porta da frente antes que qualquer pessoa ali da segurança ou algum vigilante pudesse chegar até ele, né? Então foi realmente muito rápido e, infelizmente, ainda não foi localizado. Se isso vira moda, hein, Chemali? Praticamente um ilusionista do churrasco, né, Luciane? Pois é. Que barbaridade. Que barbaridade. Tá aí passando vergonha para todo o estado. Luciane, obrigado. Até amanhã, uma boa noite. Boa noite. Gente, tem cada uma aqui no Rio Grande do Sul. Agora, essa notícia é uma notícia que nos traz alívio, né? A venda de vinhos cresceu 10% no país no primeiro trimestre desse ano em relação ao mesmo período do ano passado. E lá em Bento Gonçalves, pelo menos o setor das vinícolas respira um pouco mais aliviado com o aquecimento nas vendas. Vai aí, tchim, tchim. Perfeito para celebrar a vida. O vinho também ajuda nos momentos difíceis de dor e perdas provocadas pela pandemia. Brindar a vida, principalmente, saúde. A necessidade do isolamento social para evitar a contaminação pelo novo coronavírus multiplicou as vendas desta vinícola, em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Em março, o aumento da procura de vinhos pela internet cresceu mais de 50%. E em abril, saltou para mais de 60%. As pessoas em casa acabam consumindo mais e o e-commerce acaba sendo um porto ali seguro para as pessoas comprarem, né? 30% do faturamento foi em torno desse kit de caixa fechada com frete gratuito. Em 60% aproximadamente de novos clientes e 40% de recompra de clientes que já compravam anteriormente. Nesta outra vinícola, na mesma região, a maior do país, as vendas aumentaram 15% nos meses de março a abril em comparação ao ano passado. Apesar da perda provocada pela proibição do funcionamento de bares e restaurantes, a procura pela bebida subiu nos supermercados e lojas especializadas. A pandemia mostrou oportunidades no dia a dia das pessoas que não estão dirigindo, estão ficando mais em casa, em consumir um vinho. Isso para nós foi uma surpresa muito agradável. Só em vinhos, o aumento foi de 50% nas vendas nos últimos 3 meses em relação ao ano passado. Neste ano, é um período que justamente coincide com a pandemia do novo coronavírus. A loja física, que ficou fechada, voltou a abrir, só que com algumas restrições. Por exemplo, olhar
sim. Tocar, nunca. O cliente chega e um de nossos atendentes acompanha e faz a separação dos produtos. Esses produtos são embalados, sem que haja, então, o toque do cliente no produto. Entre os cuidados extras, além do rigor com a higiene, está a limitação no número de visitantes. Já o gosto pelo vinho parece não ter limites. Quando se tem vinhos bons, sempre se tem momentos bons. E o inverno vem chegando, né, gente? Aproveite com parcimônia. Se beber, não dirija. E olha, mesmo com a estiagem, a safra desse ano deve ser uma das melhores da história das vinícolas gaúchas aqui da Serra. A todos, uma ótima noite de segunda-feira, um bom início de semana e até amanhã. Tchau, tchau.